Hello, Armies! Estou de volta. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem no dia de hoje, porque nesse dia falaremos sobre 10 momentos em Sapporo que nos deixam pensando. Espero que gostem muito, então bora pro vídeo? Roda a vinheta! Arms, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Uma nova semana, novos começos e uma grande novidade e momentos, como os que vimos em Sapporo. E digo vivemos porque sinto que todos nós conectamos de uma forma especial com esse 6º episódio, o início da viagem a Sapporo. Um episódio super lindo, nostálgico, com muitos momentos para compartilhar. Mas quando se trata de Jikook e a conexão tão especial que eles têm, nunca faltam momentos que nos deixam pensando sobre por que disseram certa coisa, com qual intenção, ou alguma curiosidade que vimos na câmera que é difícil de entender. Pois nesse dia, vendo todas essas curiosidades, falaremos sobre os 10 momentos em Sapporo que nos deixam pensando. Espero que gostem muito e bem, comecemos! Vamos começar com um momento que deu origem a muitos debates sobre se Jungkook estava chateado ou feliz. Pois, no minuto 8h40, temos essa conversa na loja, onde Jimin diz: "Isso seria ótimo depois de um banho." Jungkook responde sério, com raiva, como dizendo: "Te disse que deveríamos fazer isso." E Jimin responde: "Podemos tomar banho agora." Mas Jungkook responde: "Mas isso esfriará." E a pergunta mais importante que iniciaria todo esse debate é quando Jimin pergunta a ele: "Por que está tão bravo esses dias?" E Jungkook responde: "É para o show." 아 이런 거 근데 씻고 먹는 게 좋긴 한데. 그러니까 내가 씻고 나오려 했잖아. 아이 들어가서 씻고 먹으면 될 거 아니야. 식단이 왜? 화가 많아졌어 정부야. 얘는 가네. 얘는. 다 이해해줄 수 있어. Aqui é onde eu quero explicar a vocês o que Jungkook disse e como o entenderam mal. Porque quando Jimin pergunta por que está tão bravo esses dias, por que Jungkook está bravo, e Jungkook responde: "É para o show." Resposta que fez muitas pessoas interpretarem errado que Jungkook estava bravo por ter que estar filmando o show, como se Jungkook estivesse bravo por gravar a viagem, ou por estar com Jimin, como se ele estivesse sendo obrigado. Claramente, quem interpretou assim foram as pessoas que nunca concordaram com essa viagem de Jimin e Jungkook. Mas aqui eu quero explicar o que Jungkook realmente disse e por que respondeu "é para o show", ou ao menos porque traduziram assim. Se vocês colocarem no Disney Plus e colocar a legenda em coreano, essa é a frase que vai aparecer. Isso foi o que Jungkook respondeu, cujo significado é sensação de entretenimento ou eloquência. O que significa que quando Jimin perguntou por que ele estava assim sério, irritado, bravo, Jungkook responde que é pela sensação de entretenimento ou de eloquência. Quer dizer que foi um exagero para dar mais entretenimento ao programa, como se discutissem, mas foi só por causa do entretenimento, não porque realmente era o que ele sentia. É como o que aconteceu no caiaque no primeiro episódio. Jungkook caiu, foi literalmente um acidente, mas Jimin agradece pois faz parte de algo que dá conteúdo ao programa. Esse tipo de acidente torna tudo mais divertido para os telespectadores que estão vendo. 야 이렇게 쉽게 뒤집힐 줄 몰랐어. 잘했어 괜찮아. 좋았다 정구야 그림 뽑았다. 고맙다. 야 고맙다 정구야. E neste caso, Jungkook, ao invés de simplesmente concordar com Jimin, começa a debater com ele, como se estivesse chateado.
de que quem teve a ideia primeiro foi ele. Mas tudo isso faz parte da sensação de entretenimento ou eloquência que ele diz dar ao show. Simplesmente foi isso. Esse foi o motivo pelo qual Jungkook disse isso. Por isso disse que é pelo show, porque queria levar entretenimento, e não porque ele estava bravo ou chateado. Se passaram muitos episódios e eu não vi Jungkook em nenhum momento desconfortável. Pelo contrário, é perceptível que ele se sente muito bem com Jimin e se diverte muito com ele. E mais uma vez esclarecido esse ponto, passamos para o próximo, que é que talvez eles tenham dormido juntos. Nesse ponto, falarei as razões pelas quais eu acredito que mais especificamente não somente dormiram juntos, mas que Jungkook dormiu na cama de Jimin ou junto a Jimin. Olhem, não estou confirmando nada. Não estou dizendo que sim. Eles dormiram juntos. Só vou dizer as razões pelas quais eu acredito que isso aconteceu. Em primeiro lugar, temos a garrafa, que durante a noite está do lado da cama de Jungkook, mas na manhã seguinte vemos duas garrafas e estavam do lado da cama do Jimin. O segundo ponto é que o travesseiro está no chão e Jimin devolveu para a cama de Jungkook. Mas, se você olhar aqui, temos um corte muito estranho entre essa cena onde o travesseiro está no chão e depois temos essa cena em que o travesseiro está na cama de Jimin. Então ele passa para Jungkook. Como terceiro ponto, já sabemos é que nas viagens que vimos, onde sempre vai todo o BTS, Jungkook sempre acorda com os lençóis revirados. E aqui a cama aparece intacta, dando a entender que talvez ele tenha embrulhado os pés porque estava frio, não sei, mas é muito óbvio que ele sempre dorme de uma certa forma e aqui a cama parecia intacta, mas não sei. O que vocês acham? Essa sequência me pareceu muito curiosa. O próximo ponto sobre o qual falaremos foi uma dúvida que vocês me perguntaram. Por que toda essa sequência está com o desenho no fundo? O que aconteceu aqui? Pois vemos nesse capítulo quando apareceu essa cena, porque o fundo está como se eles estivessem em um desenho. O que acontece aqui, de acordo com o que eles explicam, é que eles substituíram as imagens reais no metrô de Sapporo devido a questões de segurança. E de fato, na parte seguinte, Jungkook diz que está filmando com seu celular e não com uma câmera. E isso, como eles próprios disseram, foi por questões de segurança. Certamente já viram isso em vlogs de youtubers que vão a um certo lugar e lhe dizem que não pode filmar, usar câmeras. Talvez aqui nesse metrô tenha essa política. Eles pediram que guardassem as câmeras, que não filmassem nada, e as poucas imagens que são vistas no metrô, eles filmaram com o celular e tiveram que remover todo o fundo por questões de segurança. E se passaram essas imagens em um programa que é pago, possivelmente poderia ser visto como direitos autorais, em um tema delicado de direitos e tudo mais. Então é por isso que substituíram as imagens reais por esses desenhos, deixando no vídeo só a imagem dos dois. Outro tema curioso que nos chamou muita atenção foi o tema do banheiro, pois se havia uma característica muito importante que tiveram em seu quarto em sua viagem a Tóquio em 2017, era que o banheiro tinha vidros transparentes e do quarto poderiam ver tudo o que acontecia no banho. E agora em Sapporo isso se repete, pois quando Jimin chama Jungkook para tirarem uma foto juntos, podemos ver ao fundo que o banheiro tem vidros transparentes. E curiosamente, na área onde está a banheira, há um par de cadeiras, como para ver a banheira ou para sair da banheira. Não sei se eles escolheram propositalmente essa característica do banheiro
mas se for uma coincidência, isso aconteceu 2 vezes. Outro detalhe curioso que tivemos foi suas roupas e seus acessórios, porque vimos nesse sofá a mochila de Jungkook e a bolsa do Jimin na cadeira, que até então são só 2 coisas e sabemos que é de cada um deles. Eles ficam lindos juntos. Ao vermos isso no sofá, sabendo o que é de cada um, acho que isso nos fala sobre uma personalidade muito clara. Outro detalhe muito lindo é que parecia que eles estavam usando roupas de casal, pois quando eles vão do aeroporto ao hotel, os dois usam moletom com capuz e calças cargo. A única coisa diferente são as cores, mas as roupas eram muito parecidas. Logo, temos o fato de que os dois têm também os pijamas no mesmo estilo, com botões, só que o do Jimin é mais claro e o do Jungkook é mais escuro. A mesma coisa acontece quando vimos suas camisetas de marca, nas cores branco e preto. Jimin sendo embaixador da marca Dior com sua camiseta branca e Jungkook sendo embaixador da marca Calvin Klein com uma camiseta preta. Lindos, cada um sendo embaixador de uma marca. Logo, passamos para o próximo ponto, que é um dia de folga. Por que um dia de folga? Porque, como sabemos, os Jikook viajaram para o Japão no dia 23 de novembro, mas chegaram a Sapporo no dia 25. Recordemos que eles usavam essa roupa no aeroporto. Mas depois, no primeiro episódio em Sapporo, eles aparecem no aeroporto usando roupas totalmente diferentes do aeroporto do Japão. Então, entre os dias 23 e 25, eles tiveram um tempo livre das gravações. Então, entre os dias 23 e 25, eles tiveram um tempo livre só para os dois. E eu tenho quase certeza de que nesse tempo essas fotos foram tiradas. O próximo ponto em que falaremos é sobre a reação de Jungkook ao Taemin. Se vocês viram essa cena, vão se lembrar que no livro do BTS, Jungkook narra justamente esse dia. Ele nos diz: saímos com máscaras do filme Pânico, com um pano preto cobrindo nossos corpos e chapéus pretos. Quando as pessoas se aproximavam, tirávamos fotos. Era divertido. Saímos por aí observando as pessoas e quando fomos a um restaurante, nós tiramos as máscaras e comemos. Caminhamos por um beco escuro. Havia muitos carros. Havia luz de lanternas. Foi muito lindo. Então Jimin disse que seus pés doíam. Essas coisas simples eram muito divertidas. 우리가 제일 먼저 갔잖아, 우리 멤버 중에. 내가 그 태민이랑 같은 물어봐가지고. 아, 그래? 그래, 우리 그래서 거기 갔었잖아. 가가지고 먹고 걸어갔잖아, 시부야까지. 그랬나? 근데 시부야까지 차 타고 20-30분인데 우리가 어떻게 걸어갔는지 모르겠다. Eles já haviam ido a esse restaurante em 2017 por uma recomendação que Taemin fez a Jimin. Jimin compartilhou isso a Jungkook e eles decidiram ir. Mas eles estavam caminhando tanto que os pés do Jimin acabaram doendo e ele estava usando sapatos sociais. E justo aqui, Jungkook se dá conta de que Jimin sentiu dores nos pés, porque quando Jimin está explicando, isso vem em sua memória. Podemos ver claramente que esse dia foi muito especial para eles. Eles relembraram do restaurante, relembraram o que descreveram no livro, então certamente foi um dia muito especial para ambos.
E isso está registrado no vlog de viagens de Jimin e Jungkook. Tanto Jimin como Jungkook registraram alguns desses momentos. Mas aqui vocês me pediram, mostre-nos um pouco mais sobre a reação de Jungkook quando Jimin começou a falar sobre Taemin. 우리가 제일 먼저 갔잖아, 우리 멤버 중에. 내가 그 태민이 형한테 물어봐가지고. 아, 그래? 그래, 우리 그래 거기 갔었잖아. 가가지고 먹고 걸어갔잖아, 시부야까지. Nessa parte, notei um certo incômodo de Jungkook do restante da conversação. Ele faz alguns movimentos meio estranhos com a boca, como cerrar a mandíbula, colocar a língua na bochecha, e passa a impressão de tipo, sério, como alguém que está despreocupado. Mas sinto que ele se incomodou um pouco nessa parte, quando Jimin menciona o Taemin. E para terminar, temos 2 pontos importantes, que o primeiro desses 2 pontos é Jungkook vivendo seu K-drama pessoal. Porque é impressionante o número de cenas em que nós vemos eles sorrindo, sendo felizes, curtindo o clima, curtindo a neve, andando embaixo da neve, sem se importarem com a temperatura. Eles estavam andando no meio da rua e estavam desfrutando cada momento como os protagonistas da sua própria história. Algo verdadeiramente maravilhoso. E se me dissessem que isso faz parte de um K-drama, eu acreditaria completamente. Esse ponto está completamente ligado ao que eu lhes contei sobre a canção Mayu, que a letra de Mayu é uma carta tão linda, e todas essas cenas que vimos deles tirando fotos sobre a neve, sorrindo, passando um tempo. De verdade, me sinto assistindo uma grande e maravilhosa história que está sendo contada por eles mesmos. Por último, encerramos esse vídeo falando sobre a importância da neve para os dois, começando pelo ponto de quão importante é a primeira neve. Essa primeira neve que os dois passaram juntos, que colocamos tanta ênfase em relembrar, que foi no dia 8 de janeiro, os dois vendo a primeira neve da temporada, e isso tem significado romântico, que é quando 2 pessoas que estão juntas vem a primeira neve da temporada, significa um amor para sempre. E eles tiveram um momento de primeira nevada. Vemos o amor tão grande que Jimin tem pela neve, sem esquecer do fato histórico que foi a 2ª temporada de Bon Voyage, que foi ver Jungkook saindo de madrugada e subindo a montanha mais alta para buscar neve para o Jimin, porque ele sabe o quanto ele ama a neve. E ver os dois brincando na neve foi algo maravilhoso que vimos nesse episódio. Essa viagem a Sapporo foi tão importante quanto a primeira viagem a Tóquio, porque embora saibamos que Jungkook se encanta com a neve, ele nos mostrou nesse episódio, ele sabe que Jimin a ama. E assim como aconteceram muitas coisas na primeira viagem a Tóquio, e com certeza eles foram em muitos lugares e tiveram muitos momentos juntos para que Jimin tenha desfrutado completamente, eu sinto que nesse caso aconteceu o mesmo. Jungkook buscando maneiras de fazer coisas que o Jimin iria desfrutar muito e que puderam desfrutar juntos. E tratando-se de um lugar cheio de neve no Japão, creio que é algo que eles sabiam que seria muito especial para os dois e que eles desfrutariam por completo. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijos e até a próxima!